Ok, então dando prosseguimento aqui aos nossos exemplos. Bom, na última aula nós vimos como fazer a exclusão da tabela clientes, não é? A gente pode colocar aqui um comentário com os dois tracinhos, tá bom? E colocar para que serve este comando. Então a gente poderia colocar assim: faz a exclusão da tabela clientes. Olha lá, eu posso colocar este comando também dentro dos comentários. Eu posso colocar aqui, olha, traço, traço, e aí ele fica assim nessa cor verde, ok? Demonstrando que ele está dentro dos comentários. Então, é assim que a gente faz os comentários no SQL. Então, a gente pode colocar alguns comentários explicativos desta forma. Agora, nós vamos criar aqui duas tabelas dentro desta base de dados. Banco de dados gestão vendas, ok? Então, antes da gente prosseguir criando as próximas tabelas, será importante a gente sempre utilizar o comando user para ativar o banco de dados. Na aula anterior nós ativamos, não foi? Porque se nós não fizermos isto, na hora que a gente for criar as tabelas, vai acabar dando erro, não vai se concretizar, ou seja, na hora que eu criar minhas tabelas, executar e atualizar, elas não vão aparecer. Então, por isso, eu tenho que sempre ativar o banco de dados, tá bom? Quando as minhas tabelas não aparecerem, é porque ele não está ativado. Então, apenas para garantir, eu vou colocar aqui user gestão. Olha lá, meu banco de dados já aparece aqui, eu vou dar duplo clique e em seguida eu seleciono e clico em executar, ok? Olha lá o comando concluído com êxito. Agora, tudo que eu aplicar aqui embaixo será executado aqui dentro do meu banco de dados, ok? Então, isso aqui é extremamente importante, tá bom? Nas aulas anteriores, nós também já utilizamos. Até eu coloquei aqui como comentário, olha, faz o acesso ativo ao banco de dados. Veja que eu coloquei este comentário, você pode colocar também desta forma, tá bom? Então, prosseguindo, vou criar duas tabelas, uma tabela chamada vendedor e outra tabela chamada produtos. Então, vou prosseguir. Então, vou digitar create table. Aqui eu estou colocando em letra maiúscula, em caixa alta, apenas para estabelecer um padrão de criação, mas você pode colocar em letras minúsculas também, tá bom? Então, vou colocar aqui o nome da tabela, vou colocar TB, minúsculo mesmo, TB underline vendedor. Nós vamos criar aqui um padrão de criar tabelas. Todo nome de tabela nós vamos colocar assim, TB, tá bom? TB de tabela. E aí, em seguida, abro parênteses, já fecho aqui com antecedência o parênteses, e agora eu vou clicar aqui dentro, vou dar um Tab, um Enter, e vou criar os campos da minha tabela. Bom, então, o primeiro campo que eu vou criar é o código do vendedor. Olha lá, código vendedor. Eu vou definir que esse código do vendedor seja small int, ou seja, small int é o tipo de dados inteiro, só que este tipo de dados permite um menor armazenamento dentro do campo, tá bom? E aí, depois eu vou definir que ele seja uma chave primária, primary key. Lembrando que a chave primária ela é muito útil para quando a gente vai criar relacionamento entre as tabelas. Ela evita que neste campo haja repetições. Então, a chave primária ela vai ratificar que este campo seja utilizado como um dado exclusivo para a identificação de cada registro, sem que haja redundâncias, tá bom? Então, estou definindo ele como chave primária para servir de referência para quando eu for ligar esta tabela com outras tabelas que serão complementares. E aqui eu posso colocar um outro parâmetro, que é o identify. Este parâmetro ele vai permitir com que no código do vendedor haja um autoincremento, uma numeração automática. Ou seja, se eu colocar assim, por exemplo, 10,1, fecho parênteses, significa dizer que o código do vendedor vai começar com o número 10 e ele vai fazendo um autoincremento de 1 em 1, ou seja, 10, 11, 12 e assim por diante, tá bom? Vou colocar a vírgula aqui no final e vou adicionar aqui uma nova coluna. Então, vou colocar assim, nome, vendedor, ok? Aqui eu vou colocar o tipo de dados varchar, aqui eu vou definir o tamanho 50 mesmo, tá bom? Lembrando que este tipo de dados, varchar, eu posso ter letras, números, símbolos, tá bom? Vou definir que este campo seja not null, ou seja, neste campo não pode ter nada vazio, tá bom? Vai ser realmente necessário o preenchimento dos campos. Vou dar um Enter. E aí eu vou colocar aqui contato. Vou definir também como varchar. Posso reduzir aqui o tamanho para tamanho 10 e vou definir aqui como not null. E veja que aqui no último campo eu não preciso colocar o ponto e vírgula, tá bom? Então criamos aqui o código da primeira tabela.
Para a próxima tabela eu poderia até copiar isso aqui, mas seria importante, seria interessante se você digitasse mesmo, que é para justamente você ir pegando prática. Então você digitar realmente, novamente, create table, e aí para a próxima tabela você coloca tb underline produtos. Abre o parênteses, já fecha previamente aqui o parênteses, isso é opcional, tá bom? Depois eu dou uma indentação, é muito importante você fazer essa indentação, olha. Indentação é dar esse distanciamento aqui, olha, com a tecla Tab, tá bom? Como medida de organização. Na tabela produto, eu vou colocar aqui o código do produto. Código, underline, produto. Também vou definir que ele seja um inteiro, small int. Ou seja, este tipo de dados, ele permite um menor armazenamento aqui. Vamos definir também que ela seja uma chave primária, primary key, e vamos colocar este mesmo parâmetro, identify, e vamos fazer com que os códigos do produto comecem com o número 100, vamos supor. E o autoincremento será de 1 em 1, tá bom? 100, 101, 102 e assim por diante. Vírgula, vou dar um Enter. O próximo campo seria nome do produto, nome underline produto. Olha lá, varchar, o tipo de dados, ou seja, ele permite caracteres variados aqui dentro. Vou colocar o tamanho 50, tá bom? Vou obrigar o preenchimento, not null, não vai ter nada vazio aqui, não pode ter nada vazio dentro deste campo. Vou colocar aqui a quantidade. Quantidade eu vou definir como número inteiro. Já o tipo de dados int, diferente do small int, é que ele aqui permite um maior armazenamento dentro do campo, tá bom? Então, vamos definir também como not null, vírgula. Vamos colocar valor venda, valor underline venda. Como aqui nós vamos cadastrar valores em reais, vamos colocar o tipo de dados money, not null também, tá bom? E falando aqui de uma forma bem simplificada, para que seja possível eu vincular esta tabela com esta, para que ambas possam se comunicar, esta tabela, a tabela produtos, precisará ter o código do vendedor, para que a gente consiga identificar os produtos que ele vendeu, ok? E aí, por meio do código do vendedor que estará presente aqui dentro da tabela produtos, é que a gente vai identificar o que o vendedor realizou de vendas. Então, por isso que a gente vai ter que repetir aqui o código do vendedor, falando de uma forma bem simplificada. A gente vai ter que repetir este código do vendedor para cá. E aqui, como é uma chave primária, este campo, quando eu coloco aqui, ele vai servir como campo que fará referência para este código, tá bom? Então, vai ser assim, eu coloco aqui código, vendedor, vou colocar o mesmo tipo de dados, small int, e aí eu coloco aqui um complemento. Coloco assim, FK. Pronto. FK vem de foreign key. O que é esta palavra? É esta palavra aqui, olha. Foreign key. O que é isto? Pode ser chamado de chave estrangeira. Ou seja, esta referência significa dizer que este campo vendedor, ele vai servir de instrumento para que eu possa vincular com este campo aqui, olha. E assim eu vou vincular ambos. Fazendo esta vinculação, as tabelas irão conseguir se comunicar. Feito isto, eu vou colocar aqui um complemento. Agora eu vou fazer a ligação deste campo com este. Então, coloco aqui a identificação, foreign key. Existe um outro parâmetrozinho que a gente coloca aqui na frente. Mas eu estou fazendo primeiramente assim, só para poder facilitar a compreensão. Quem vai ser a foreign key? O campo na qual eu vou vincular com este outro campo. Então, vai ser exatamente este. Então, vou selecionar este campo e vou colocar aqui. Olha lá, fecho parênteses. E aí depois eu vou dizer que este campo vai fazer referência para este campo. Então, eu vou colocar aqui, referências. E aí eu coloco o nome desta tabela, eu coloco aqui TB, vendedor, abro parênteses e vou dizer qual é o campo desta tabela que eu vou fazer a ligação. Vou colocar código vendedor, fecho parênteses. Olha lá, ok? Então, é assim que a gente faz a vinculação de uma tabela com a outra. Eu estou dizendo, então, que este campo aqui, que eu estou repetindo, do código do vendedor, ele está fazendo referência ao código vendedor aqui da tabela vendedores, tá bom? Isso puxa outros amplos conceitos. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou executar esta tabela, vou clicar aqui em executar, seleciono, executei, né? Ok, eu executei. Depois eu seleciono esta tabela e vou clicar em executar. Pronto, eu agora vou atualizar aqui, clicando com o botão direito sobre a tabela, clico em atualizar, vou clicar aqui no sinalzinho de mais
e vamos ver aqui que ele criou as duas tabelas. Veja que ele criou aqui um padrão, colocou logo aqui na frente a identificação DBO. É um padrão de organização que ele cria para identificar as tabelas, ok? DBO, DB, que é Database, e O de Object. Então, Database Object, tá bom? Então, mas aí você sabe que aqui é a tabela Produtos e aqui é a tabela Vendedor, ok? Feito este procedimento, vamos clicar aqui nessa pasta Diagramas de Banco de Dados. Vamos clicar com o botão direito sobre ela e escolher aqui esta opção, Novo Diagrama de Banco de Dados. Feito isto, nós vamos, com a tecla Shift pressionada, selecionar a tabela Vendedor. Olha lá, como esta tabela já estava selecionada, por isso eu pressionei a tecla Shift e cliquei nesta tabela. Feito isto, eu vou clicar aqui em Adicionar. E quando eu clicar em Adicionar, vamos clicar em Fechar e observe aqui esta ligação. Olha lá. Então, aqui é a minha tabela Vendedor e a tabela Produto. E aqui foi a vinculação que nós criamos entre ambas as tabelas. Olha lá. Quando eu paro o ponteiro do mouse aqui em cima, está aparecendo que entre ambas as tabelas existe uma relação, ok? Então, por isso que nós criamos este campo, de forma que nós estamos vinculando este campo aqui com o campo código vendedor da tabela vendedores, ok? Então, isto foi possível devido a este adicional que nós fizemos, ok? Então, como eu falei, isso puxa amplos conceitos. Então, nós estamos falando aqui de uma forma bem simplificada, mas existe todo um aprofundamento nesta questão. Nosso ponto principal será os comandos que nós vamos falar mais adiante, ok? Existe aqui nesse código que nós colocamos mais um incrementozinho que a gente deveria fazer, mas eu estou colocando assim desta forma apenas para compreender que este é um processo que nós fazemos a ligação entre as duas tabelas, tá bom? Então veja que ele vai abrindo aqui duas guias. Eu posso fechar esta guia clicando aqui no X. Ele pergunta se eu quero salvar, eu vou clicar em Sim. Posso salvar com o nome de relacionamento, vou clicar em OK. Pronto. Aí, se eu quiser novamente visualizar, eu clico com o botão direito aqui, Diagramas de Banco de Dados, e clico aqui nesta opção, Novo Diagrama de Banco de Dados. E aí, novamente aparece isso. Se não aparecer, a gente clica em Atualizar, tá bom? Eu seleciono novamente ambas as tabelas, clico em Adicionar, fecho, e aí está aqui a ligação entre as duas tabelas. Uma complementa a outra, ok? Vou fechar, vou clicar aqui em Não. A primeira vez que nós visualizamos e salvamos, vai ficar aqui salvo, olha lá. Se eu der um duplo clique aqui, ele mostra o que nós salvamos. Então, toda vez que você quiser ver o relacionamento que nós fizemos, você basta dar um duplo clique aqui, ok? E aí você visualiza o relacionamento que foi realizado entre ambas as tabelas. Vou fechar e vamos prosseguir na próxima aula. Até lá!